Boa noite, meu povo, bem-vindo, cada um, cada uma. Hoje a nossa sexta aula do nosso curso Envelhecimento e Sociedade, Desafios Éticos, Oportunidades Pastorais. Sinta-se muito bem-vindo a essa nossa live dessa noite, esse nosso já sexto encontro. Hoje seria o último encontro da proposta inicial, mas nós vamos acrescentar mais um encontro para a semana que vem. Então você que está chegando, já vai dando boa noite, compartilha, chama seus amigos, porque hoje nós temos um tema muito especial: a pastoral da pessoa idosa e o acompanhamento pastoral dos idosos. São duas coisas muito próximas, mas que têm diferença. A gente precisa compreender, a gente precisa principalmente se envolver e colaborar com a pastoral da pessoa idosa, com o acompanhamento pastoral dos idosos. Estou vendo a Áurea chegando, a Magali, a Fabiana, quem mais está chegando aí? Dá uma boa noite, dá um salve, salve, para a gente poder iniciar essa nossa catequese, nosso encontro, mais um dia de encontro do nosso curso Envelhecimento e Sociedade. E olha, não sei se vocês já viram, né? Deem uma olhada, seja no meu Facebook, seja no meu WhatsApp. Terminando esse curso, nós teremos um curso sobre os Salmos, aprendendo a rezar com os Salmos, mas ele não vai ser no Facebook. Ele vai ser um curso com um pouco mais de cara de curso. Então a gente vai usar uma plataforma especial para aula, para videoconferência, e vai ser muito interessante o nosso curso. Então dá uma olhada na foto que tem aí, divulgando o curso. Ele é gratuito, mas tem que se inscrever, porque a gente só vai ter 50 vagas, tá certo? Essa plataforma ela permite, por exemplo, eu compartilhar a tela com vocês, permite colocar o material lá à disposição de vocês, mas a gente tem aí somente vaga para 50 pessoas. Eu acho que já é até bastante, mas principalmente porque vai ser realmente um curso sobre os Salmos, para ajudar a gente a compreender mais sobre os Salmos, para a gente rezar melhor, entender a teologia, a espiritualidade que está presente nos Salmos. Tudo bom com vocês? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Estou vendo o pessoal chegando, mas vocês ainda não deram nenhuma curtida, não vi subir nenhum coraçãozinho. Vão curtindo aí, mandando coraçãozinho para a gente ficar animado e começar já esse nosso encontro, meu povo. Compartilha aí com as pessoas. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Olha que interessante. Eu disse que a gente tinha 50 vagas e já... Deixa eu conferir aqui direitinho, porque eu não estou acreditando que já tem 10 inscrições. Não tem meia hora que o curso foi apresentado, meu povo. Então, não perca tempo, não marca bobeira, se inscreve para você poder participar do curso. É um curso gratuito, vão ser 6 quintas-feiras, né? São 6 encontros e vale a pena você participar, porque vai ser um curso bastante especial. No final a gente vai fazer também um certificado online. É um certificado digital para você também guardar como lembrança do seu encontro. Deixa eu achar ele aqui. É dia 4 de junho. Deixa eu ver aqui quantas inscrições já tem. O que é isso aqui? Por que está marcando outra coisa? Deixa eu ver se está na outra semana, então. Olha lá, eu me enrolando aqui e a nossa aula atrasando. Vamos ver aqui, então. Ah, sim. Isso mesmo. Já temos 9 pessoas inscritas. Então, olhem o risco aí de você ficar sem a sua vaga. Então,
já se inscreve. Quem está nos grupos da paróquia já tem aí o link para você se inscrever. É um curso gratuito, vale a pena então participar, porque vai ser um curso com um pouco mais de direcionamento. Aqui pelo Facebook parece uma conversa, assim, né? Eu sei que é gostoso, eu sei que é legal, eu sei que a gente aprende muita coisa, mas a gente sente necessidade de um curso mais organizado, com algumas facilidades dessas plataformas aí que o pessoal está tendo para fazer a sua aula. Bom, já estão passando 6 minutos. Acho que a gente pode então fazer uma oração, rezar. Cada um que tem a sua intenção, pode colocar também a sua intenção aí nos comentários. E vamos iniciar então oferecendo por todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, por todas as pessoas que cuidam dos outros, né? Não só dos enfermos, mas quem dá assistência aos moradores de rua, às pessoas em situação de uso de droga, às pessoas em todas as formas de marginalização, né? Então, fica atento para a gente rezar por essas pessoas, estar sempre em comunhão por elas, pelos enfermos, por aqueles que cuidam dos enfermos, mas todos os tipos de enfermidades. E rezem também pelos padres, viu? À medida que esse tempo também vai avançando, todo mundo se sente desgastado, e é óbvio que os padres também nesse momento passam as suas dificuldades, as suas aflições. A gente coloca tudo nas mãos de Nossa Senhora, pede que ela socorra, mas sempre é difícil. Quem que tá falando que eu emagreci? Ô Francisca, não emagreci não, eu acho que não. Será que eu tô emagrecendo, gente? Aí é de preocupação, porque comer eu tô comendo bem, graças a Deus. Falando nisso, hoje eu ganhei um pão recheado, muito bom. Vamos então rezar, a gente ia rezar, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Pessoal, vai dando curtida, vai compartilhando. Então, como eu estava falando para vocês, ó, vou dar uma colher de chá para vocês agora. Vou colocar aqui no comentário do Facebook, da onde a gente está fazendo o nosso encontro. E você já tem o link direto para você se inscrever no curso sobre os Salmos. Aprender a rezar com os Salmos. É o curso que vai começar depois que esse acabar, tá certo? É um curso gratuito, é um curso online, mas é um curso exclusivo. Vai ser exatamente dentro de uma plataforma onde a gente pode ter aula, deixar o material disponível para vocês. A gente pode fazer em forma de videoconferência, então a gente pode dialogar um pouco melhor, tá certo? E ele é menos disperso. O Facebook é muito bom para a gente fazer um encontrão, né? Mas fazer um curso é bom a gente direcionar dentro de uma plataforma adequada, como todo mundo que está estudando está fazendo assim. Então agora, no comentário, vai o link justamente para você se inscrever no curso sobre os Salmos e poder garantir a sua vaga, porque até agora há pouco já tinham 9 pessoas inscritas e só vão poder participar 50 pessoas, tá certo? Mas vai ser um curso sobre os Salmos. Então entenda isso para a gente poder aprender a rezar mais e desenvolver a nossa espiritualidade melhor. Vamos ver quem vai ser rápido aí para se inscrever. E assim a gente vai iniciando hoje o tema tão especial. Vou digitar bem grande aqui para vocês poderem anotar. Então a gente vai falar sobre a pastoral da pessoa idosa e o acompanhamento pastoral dos idosos. O que eu quero dizer com essa diferença que a gente está falando aqui? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: existe uma pastoral da pessoa idosa. A Fabiana falou que saiu rapidinho da catequese, da live, e já fez a inscrição dela. Então, porque agora há pouco, não tem 20 minutos da divulgação do curso, já tinha 9 inscrições, então vai saber, né? Mas é uma plataforma muito boa. Conforme vocês se inscreverem, vocês vão ver que vocês já vão ser conectados a um e-mail.
E aí eu vou dando as instruções, porque a gente tem que organizar bem a coisa, mas você vai ver que é uma plataforma muito legal para a gente poder organizar as aulas. Então, realmente, se você não se inscreveu, o link está aí, você pode se inscrever, porque as vagas vão se esgotar rapidinho. O curso que é pago, o curso sobre sexualidade e educação dos filhos, graças a Deus, a gente já está chegando quase na metade dos inscritos. E o curso, ele foi lançado no sábado. Olha que interessante, né? Eu coloquei um número, eu falei, se tiver um para fazer o curso já tá bom, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu um número maior até do que o esperado e ainda tem algumas vagas do curso sobre sexualidade e educação dos filhos. Bom, quando a gente fala de pastoral da pessoa idosa, a gente está falando de uma pastoral específica, que ela tem uma identidade, ela tem um jeito de funcionar, ela tem a sua metodologia, ela tem os seus objetivos, ela tem a sua formação própria dos agentes. Então, pastoral da pessoa idosa, ela é uma pastoral com uma identidade própria, com um jeito de funcionar próprios, tá certo? Quando a gente fala de acompanhamento pastoral de idoso, a gente está falando de uma abordagem mais ampla para... Opa, tô vendo o outro Cleiton, o seminarista Cleiton Soares, lá de Quixadá. Meu irmão, sempre uma alegria quando vejo você entrar nos nossos encontros aqui. Um abraço aos outros seminaristas aí também. Deus abençoe vocês nesse tempo de quarentena. Sei como é difícil estudar, né, nessa maneira um pouco mais isolada. A gente tem acompanhado os seminaristas, tantos estudantes também com essas dificuldades. Mas vejam, quero até te dizer uma coisa para que todo seminarista se prepare. Deus sempre manda para a gente o que a gente não pensou. O cardeal Martini, falecido já, ele foi o cardeal de Milão por 20 anos. Quando vocês quiserem ler coisa boa, aprender coisa muito valiosa, vocês procuram no Google. Cardeal Carlos Maria Martini. É sempre bom tomar uma dose de Martini pelo menos uma vez no dia, né? Esse Martini aí é o que eu recomendo. O cardeal Martini. E ele conta, dos livros dele, que ele menciona um pouco a trajetória dele de bispo e tudo mais, porque ele sempre foi a vida inteira professor de Bíblia, e de repente João Paulo II gostou muito dele e o indicou para ser o arcebispo de Milão. E ele conta que todos os males que ele imaginou que enfrentaria, ele não enfrentou. E os males que vieram foram aqueles que ele nem pensou. Na nossa vida de padre, sempre acontece isso. Às vezes os problemas para os quais a gente se prepara, eles nem passam perto da gente. Os que vêm perto são aqueles que a gente nem imaginou. Então, por isso, tenha muita confiança em Deus, se apega muito a Nossa Senhora. Tudo isso é para todo mundo, mas especialmente para os seminaristas, porque nós, seminaristas, padres, né, a nossa missão, a gente enfrenta algumas coisas e a única pessoa com quem a gente pode contar de falar mesmo, de narrar, é sempre Deus, né? Então, sempre lembra disso. Esse ensinamento do cardeal Martini, para mim, é valioso, porque ajuda a gente a não ficar perdendo muito rumo diante das coisas, né? Os problemas vão aparecer, mas Deus vai dar também ali a fresta pela qual a gente vai passar. Se até um camelo passa pelo buraco da agulha, um filho de Deus passa por onde tiver que passar. Fica sempre confiante nisso, tá certo? Bom, então eu vou contar um pouco sobre a pastoral da pessoa idosa. Ela tem algumas coisas na sua história que para mim são muito válidas, né? No sentido do o que a gente faz com a vida da gente, o que a gente faz com o tempo da gente, o que a gente faz quando a gente se encontra com as pessoas. Isso tudo a gente precisa aprender a valorizar mais. Ninguém está do nosso lado à toa. As pessoas não têm amizade com a gente para a gente fazer as pessoas serem piores. A gente está um do lado do outro para ajudar o outro a ser melhor. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar... Na história da pastoral da criança e na história da pastoral da pessoa idosa, acontece essa mesma regra. Gente que é do bem
sempre vê uma oportunidade para fazer um bem ainda maior. Deixa eu só beber um golinho d'água. Então olha só, olha como é parecido. Como foi que iniciou a pastoral da criança? Eu vou falar várias vezes da pastoral da criança porque a pastoral da pessoa idosa ela nasce da pastoral da criança, tá certo? Quem fundou a pastoral da criança também fundou a pastoral da pessoa idosa, doutora Zilda Arnes, falecida já há alguns anos. Uma vez, o irmão dela, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, estava num evento, num encontro, e ele se encontrou naquele momento de conversa lá, né, com quem na época era o secretário da ONU. E o secretário da ONU, diante dos problemas no Brasil, de um alto índice de mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? É criança que morre até 1 ano, certo? Isso é mortalidade infantil. Criança, ela nasce viva, mas morre até 1 ano de idade, porque a criança pode nascer morta, então aí já as contas elas vão sendo diferentes, conforme as variáveis. E naquele período, era muito elevado o número, a média, a taxa da mortalidade infantil no Brasil. E aí, então, esse secretário da ONU, ele vai conversando, né? Aí que tal, presta atenção nisso. Quando a gente conversa com os outros, sobre o que a gente conversa? A gente conversa sobre um jeito de resolver problemas, ou a gente fica futucando problema na cabeça do outro? O que a gente faz quando a gente se encontra? A gente se coloca à disposição de socorrer, de ajudar, ou a gente fica pesando a cabeça da outra pessoa? Então, quando esse secretário se encontra com Dom Paulo Evaristo Arnes, eles têm uma conversa, acho que tomando café, comendo uma bolacha, um bolo de cenoura com chocolate, provavelmente. E ele diz, vocês lá no Brasil não poderiam pensar uma maneira? Vocês têm muitas comunidades, estão muito perto das pessoas mais carentes. As comunidades da Igreja Católica, elas estão assim muito presentes naquela situação mais base, onde acontece o número elevado de mortalidade infantil. Maria Rodrigues, ó, se eu não estou conseguindo identificar a sua foto agora, mas se eu for na sua casa eu vou lembrar sim, com certeza, tá bom? Deus abençoe, um abração aí para todo mundo. Então, ele falava assim para o cardeal, vocês não têm um jeito de pensar, por exemplo, uma maneira da Igreja Católica a ajudar a enfrentar, a combater a mortalidade infantil no Brasil? Duas pessoas se encontraram para resolver problema. Não se encontraram para ficar falando mal dos problemas. Não se encontraram para ficar culpando quem é o responsável pelo problema. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Beleza. E aí, Dom Paulo Evaristo Arnes volta para o Brasil, encontra a irmã dele, eu acho que eles foram tomar um café junto, almoçar, né? Não sei se foram comer bolinho de chuva, por exemplo. Essas coisas maravilhosas da vida, né? E aí, conversando com ela, né? O que será que a gente poderia fazer de básico para que a gente enfrentasse como igreja, como comunidade, a mortalidade infantil no Brasil? E a doutora Zilda Arnes, que era médica, sanitarista, então ela começa a pensar algumas coisas bastante básicas que ajudasse a enfrentar a mortalidade infantil. Então é dessa conversa, é desse entendimento que nasce a pastoral da criança. Estou falando primeiro da pastoral da criança para a gente chegar depois na pastoral da pessoa idosa. Deixa eu ler uma coisa para vocês, que quando eu leio, e eu tive a alegria de no mestrado em bioética, isso entre 2007 e 2009, fazer um estudo sobre a pastoral da criança, e depois Deus me deu a oportunidade, através de toda a confiança, todo o apoio de Dom Pedro, que me mandou para Roma, e em Roma eu fiz o doutorado em relação ao idoso e a pastoral da pessoa idosa. E então me emociona porque as duas coisas elas estão muito próximas, né? E aí olha o que diz. Aí a doutora Zilda Arnes abraçou a causa, começou tudo em Curitiba, naquela região metropolitana de Curitiba. E aí o primeiro lugar onde eles iniciaram, e eu espero que isso que eu vou te contar
coloque esperança no seu coração. Então o mundo não está indo para o caos, para o buraco e para o fim, se estiverem pessoas se reunindo para pensar em resolver problemas. Joia? E aí começaram uma primeira experiência com algumas coisas que são, assim, as principais atividades da pastoral da criança. Então, olha, quando eu leio isso eu fico emocionado. Apenas a título de exemplo, quando em 1983 a pastoral da criança nascia em Florestópolis, no Paraná, região metropolitana, o índice de mortalidade infantil era de 127 mortes por 1.000 nascidos vivos. Significava que a cada 1.000 crianças que nasciam, 127 morriam. Vocês entendem o que é isso? Aí diz assim, bom, quem diz assim sou eu. Isso aqui é do meu livro sobre envelhecimento. Depois eu mostro o link, mas deixa isso para lá, né? Que quando a gente pensa nas pessoas que se reúnem para resolver problema, a gente encontra mais coragem para a gente enfrentar os problemas da gente. Isso que vale a pena. Então diz assim: tratava-se de uma região em que 70% da população eram trabalhadores rurais, região carente e com assistência social precária. Depois de 1 ano de atuação da pastoral da criança, o índice nesse município recuou de 127 para 28 mortes por 1.000 nascidos vivos. Vocês entendem o que é isso? Então tinha 127 crianças morrendo a cada vez que 1.000 nasciam, né? Que não precisavam morrer. Tinha alguma coisa que podia ser feito por elas e que ainda ninguém estava fazendo. Porque talvez as pessoas estavam mais se reunindo para reclamar dos problemas do que pensar em soluções. Então, em 1 ano, 12 meses, 365 dias, e esse número mudar, depois a pastoral da criança, ela cresce bastante, ela se espalha em todo o Brasil, em várias regiões. Desculpem por essa emoção, mas a gente está vivendo um momento agora que faz a gente pensar nisso, né? A gente tem que ter coragem de levar para as pessoas esperança, de fazer coisas para as pessoas nesse momento pensarem em vencer seus problemas e não se afundarem mais neles, né? E a pastoral da criança, ela começa assim. Deixa eu falar do São Paulo, que assim eu vou desviar um pouquinho essa emoção. Mas o que é interessante a gente ver? Há coisas que estão sim no nosso controle de serem evitadas. E que maravilha a gente saber disso. Que maravilha a gente confiar que em tudo que está acontecendo, Deus também vai iluminando a gente. Bom, aqui é o momento assim inicial das coisas. Estou vendo a Nair chegando. A Nair é a coordenadora diocesana da Pastoral da Criança. Então, Nair, tenho certeza que a senhora tem muito mais para falar da Pastoral da Criança do que eu mesmo, né? Mas depois a Pastoral, ela vai organizar toda uma metodologia especial. E ela vai se basear no que nessa metodologia? Numa passagem do Evangelho. Deixa eu pegar aqui os comentários. Vamos lá. Marcos 6, é o Evangelho de São Marcos. Eu coloquei Marcos ou com cedilha? Marcos 6, do 34 ao 44. É aquela passagem da multiplicação dos pães. É a passagem da multiplicação dos pães. O que a pastoral da criança ela vai desenvolver no seu trabalho e que a pastoral da pessoa idosa vai fazer a mesma coisa. Esse evangelho da multiplicação dos pães, ele começa dizendo: as pessoas não têm pão, elas estão com fome. Jesus manda os discípulos alimentarem aquele povo. Os discípulos ficam assustados. Um diz: olha, a gente não tem. O outro diz: a gente tem só isso. E a partir desse momento, então, Jesus, então, ele pega aqueles pães, ele dá graças, ele organiza o povo. Então, toda aquela
passagem do Evangelho, ela inspira todo o trabalho, toda a metodologia da pastoral da criança. E o que eles descobrem? Gravem isso no coração de vocês. Tem muita criança morrendo porque as mães, os pais, às vezes não têm acesso a algumas informações que são essenciais para garantir aquela condição mínima da criança ter saúde e passar aquele perigo maior que é a mortalidade infantil, né? O falecimento até completar o 1º ano. Vocês desculpam, não é de resfriado não, foi daquele momento ali que a gente... Bom, então, o que a gente vai falar agora da pastoral da pessoa idosa, parece que a gente está contando a mesma história. A doutora Zilda Arnes, ela era a coordenadora da pastoral da criança, que já estava espalhada no mundo inteiro. E aí, a gente tem um determinado momento, novamente, que acontece um atraso de um voo da doutora Zilda Arnes, isso já em 1993. Então, 10 anos depois do trabalho, né, ter iniciado da pastoral da criança, então acontece o encontro providencial entre a doutora Zilda Arnes e o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria. Eu tenho aqui o nome dele, Dr. João Batista Lima Filho. O que acontece? Esses dois se encontram, e em vez de reclamar dos problemas da vida, o que eles fazem? No que eles pensam? Escreve aí no comentário se vocês já sabem a resposta. Vamos ver, escreve no comentário, senão eu não vou continuar falando. Eles se encontram, não ficam reclamando dos problemas, no que eles pensam, sobre o que eles conversam. Escrevam aí, fazendo favor. Se não escreverem, eu fico parado aqui, bebendo água no meu copo do São Paulo. Hoje não é a toalhinha do São Paulo, eu tive que pôr para lavar. Maravilha! Eles conversam sobre como resolver problemas. Como resolver problemas. E ele diz assim para ela, olha que interessante. Seria interessante, isso é ele, o Dr. João Batista, seria interessante termos redes de solidariedade com os idosos, como a pastoral da criança tem para com as crianças. O povo brasileiro está envelhecendo e temos que descobrir uma forma de fazer chegar este conhecimento a toda a população. Mais uma vez, duas pessoas se encontram para resolver problemas no nosso Brasil. A gente se encontra com tanta gente, né? A gente troca a palavra, a gente sente a presença da pessoa e a gente faz o quê? Né? Descarrega, piora o sentimento que a pessoa está ou pensa em planejar alguma coisa para enfrentar e resolver os problemas. Olha que maravilha isso. E aí, também nasce com essa mesma inspiração a pastoral da pessoa idosa. A pastoral da criança e a pastoral da pessoa idosa, eu estou misturando muito, porque as duas coisas têm a mesma metodologia. Então eu acho que assim a gente vai enriquecer esse momento, porque nesse momento, pensando aqui a nossa vida paroquial, mas pensando a nossa região, pensando no nosso Brasil, tanto a pastoral da criança como a pastoral da pessoa idosa precisam de voluntários. Nesse momento ninguém pode sair de casa, as atividades têm lá suas restrições. Mas passando esse momento, você que acompanhou esse encontro, você que está se interessando pelos problemas do idoso, pelos problemas da criança, a gente precisa de mais líderes, de mais pessoas voluntárias, para a gente continuar fortalecendo essa rede de solidariedade. Então, o que a pastoral da pessoa idosa faz? Ela constrói, ao redor daquele idoso, uma rede de solidariedade para que ele possa ser amparado, para que ele possa ser acompanhado.
é uma verdadeira atitude de sentir compaixão, de cuidar do outro, de tentar acompanhar o outro. Então deixa eu pegar aqui algumas ideias, por exemplo, que vale a pena a gente comentar. Então, o que a pastoral da pessoa idosa ela faz? Ela pega alguém que quer ser líder. Então, esse líder ele vai ser responsável por visitar todos os meses alguns idosos. Então, tem um caderno. Nesse caderno você vai anotar um monte de informação sobre essa pessoa. E aí você vai acompanhar. Eu tô só um segundinho para eu pegar um outro livro aqui. Eu só derrubei um lenço, não se preocupem. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Ele tem uns outros elementos aqui. Joia. Aqui, ó. Só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Cada um que vai acompanhando, muito bem-vindo, boa noite, que joia a gente poder estar aqui reunido. Então, o que o líder ele deve fazer todos os meses? Ele vai visitar algumas pessoas idosas. A média é de 10 pessoas idosas, pelo menos até esse momento que a gente estava pesquisando aqui. E ele vai olhar 8 indicadores, 8 coisas, né? Lembrando que o líder ele tem todo um processo longo de formação, porque ele tem que entender várias coisas, ele tem que entrar. Isso, Alessandra Campos, você pode me se você é daqui da paróquia, pode me procurar. Eu tenho o telefone da coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, que é a Sandra, aí de Itaquaquecetuba, lá da paróquia Santos Apóstolos. Então, a gente pode passar o contato também. E o que o líder da Pastoral da Pessoa Idosa ele faz? Ele vai olhar se o idoso ele tem feito algum tipo de atividade física, se ele tem condições de caminhar, se ele tem condições de fazer alguma coisa. Então, o primeiro indicador é esse. O idoso, ele consegue? Ele tem algum tipo de condição de fazer alguma atividade física? Porque vocês sabem que a atividade física é importante para manter a massa muscular, é importante para várias coisas. Para o sentido de orientação, de espaço, né? Tudo isso daí. Depois, uma outra coisa que é muito séria entre os idosos. Ele verifica se o idoso bebe com frequência água ou líquidos em geral, né? Por quê? Porque o idoso, às vezes, ele pode ter algumas alterações da saúde dele e que a causa está sendo, por exemplo, falta de líquido. Então o idoso ele tem tontura, ele tem várias situações que, se ele não estiver atento, ele pode ter complicações. A gente que convive com o idoso, a gente tem que ficar atento à quantidade de água que o idoso bebe. É verdade que cada pessoa tem uma quantidade, mas no geral, sem perceber, a gente acaba bebendo menos do que o que a gente precisa. E até entre os que acham que bebem muito líquido, acabam bebendo menos do que aquilo que é devido. Depois, se o idoso tomou a vacina anual contra a gripe, então a visita é mensal, mas o líder ele vai saber quando houve a campanha e se o idoso lá tomou a vacina anual da gripe. Por quê? Numa pessoa idosa, uma coisa muito perigosa é a pneumonia. A gente está vendo o problema da Covid, né, todas essas coisas, mas muito idoso tem um risco elevado de morrer por pneumonia, porque às vezes a pneumonia é um pouco silenciosa. Ah, sim, Alessandra, então mas me manda uma mensagem, eu tento te mandar o telefone dela, tá bom? Depois, se o idoso tomou a vacina contra a pneumonia, que deve tomar a cada 5 anos. Depois, o líder da pastoral da criança, ele fica atento a uma atitude de prevenção de quedas. Às vezes a gente gosta de pôr um tapete em casa, mas esse tapete é perigoso. Para uma pessoa idosa, a gente já viu ao longo desse curso que às vezes ela tem mais dificuldade de ter resposta rápida, né, às coisas que estão acontecendo. Ela escorrega, mas é mais difícil para ela se apoiar, e dependendo do jeito que ela se apoia, ela pode ter estrutura óssea mais fragilizada, vai se machucar mais, compreende?
Isso, Magali, porque o que que acontece? À medida que a pessoa envelhece, ela vai perdendo um pouco a sensibilidade. Então, nem sempre o idoso vai sentir sede. Quando a gente sente sede, é o cérebro da gente lembrando que a gente precisa de líquido. Como várias coisas ao longo do envelhecimento a gente vai perdendo, uma das coisas que vai entrando em dificuldade é essa sensibilidade à necessidade da água ou do líquido saudável em geral. Então, o outro elemento é a prevenção de quedas, né? Ficar atento. No banheiro do idoso deve ter lá aquele negócio para apoio também, né? Que é como uma espécie de corrimão para apoiar, tanto para fazer dependendo do movimento, como se apoiar em caso de escorregar, né? Depois, identificar se esse idoso ele está tendo alguma forma de incontinência urinária. O que que acontece aqui? Às vezes, quando o idoso ele começa a ter incontinência urinária, quer dizer, ele não consegue segurar a urina, e às vezes vai soltando um pouquinho, às vezes vai soltando bastante, qual que é o primeiro sentimento que tem? De vergonha, de humilhação. Dependendo do jeito que a família reage, isso tudo ainda pode ser muito pior, né? Então, quando se trata disso, tem que dar um jeito, tem que levar ao médico, porque tem situações que, quando tratadas mais antes, né, mais cedo, elas têm mais chance de serem revertidas. Então, isso tudo é importante. Se o idoso mora sozinho, às vezes, e tem uma certa autonomia, vocês lembram que a gente já viu essa questão da autonomia, ele consegue fazer mais coisa por ele, às vezes ele disfarça a situação. Por isso que o líder ele sempre vai ser treinado de alguma maneira a tocar no assunto, né? Mas você que convive com seu pai, sua mãe, ocasionalmente os visita, né? De ver isso, Nair, são as barras de segurança. Faltaram as palavras naquele momento, mas são as barras de segurança. Então é bom ficar atento, justamente para ajudar a pessoa quando o problema começa a aparecer, para que ele receba o tratamento adequado. A gente já viu no curso, olha que delícia, a gente já fez várias aulas, quantas coisas agora vão se encaixando, a gente vai percebendo. E a gente já viu no curso o quê? Que a gente sempre vai cuidar e precisar de cuidado. Isso faz parte da nossa vida. E a gente tem que ajudar as pessoas a perceberem que elas vão ter em algum momento a necessidade de receber cuidados. E isso não é humilhante, isso não é vergonhoso, isso faz parte da nossa existência. Tá certo? Lembram da aula sobre vulnerabilidade? Coloca o resumo de vocês aí no comentário. Eu não vi ninguém mais mandando nenhuma curtida, um coraçãozinho. Já estou ficando aqui deprimido. Depois, um outro indicador é se essa pessoa idosa, ela não está, por exemplo, precisando realmente de um encaminhamento médico. Então, o líder da pastoral da pessoa idosa, ele não é assistente social, ele não é bisbilhoteiro, ele não é alguém que vai ficar criando problema com a família, mas tem determinadas situações que ele vai ter que tentar de alguma maneira ajudar a família, o idoso a perceber, né, que ele precisa, né, de um acompanhamento médico, porque nem tudo apenas se resolve com uma boa conversa. Tem coisa que às vezes você precisa realmente daquele conhecimento, daquela atuação do médico, daquela pessoa que pode acompanhar aquele tipo de problema, tá certo? O líder da pastoral da criança, ele não prescreve remédio, não tem nenhum tipo de função assim. Ele tem uma função pastoral, né? E aí vai ter alguns momentos em que ele precisa ajudar a família a perceber ali o que precisa ser feito. Isso mesmo, Ruth. O acompanhamento familiar é muito importante, ou mesmo que eu acompanhe. É muito gratificante eles se sentirem acolhidos. E a gente, quando a gente cuida do idoso, a gente tem mais esperança. Quem não se importa com o idoso, só pode realmente ter desespero depois. Porque o mundo que a gente faz é o mundo que nos espera. O mundo que a gente faz é o mundo que nos espera. Você cuida do idoso, você vai poder ter esperança de ser cuidado. Você tem respeito com as pessoas, você vai poder ter esperança de ser respeitado. O mundo que a gente faz é o mundo que a gente espera, tá certo? E a última coisa é identificar o grau de dependência, então, da redução daquelas funcionalidades, possibilidades de fazer algumas atividades. Vejam, o trabalho da pastoral da pessoa idosa, ele é de uma riqueza imensa.
imensa mesmo, né? Vale a pena a gente conhecer, seja para atuar na pastoral, mas seja também para a gente se preparar, para a gente cuidar daqueles que estão ao redor de nós, né? Isso, eu estou vendo os comentários de vocês, comentários realmente preciosos. Eu tenho feito o aviso do meu livro sobre a pastoral da pessoa idosa. É que o computador hoje agora ele está com capricho. Ele está com mania de grandeza. Não sei o que está acontecendo com ele, ficando meio xarope. Mas eu vou colocar nos comentários o link para o livro. Se alguém quiser comprar o livro para ler no seu computador, para ler no celular, o link já vai dar a direção rapidinho. Para quem está em Mogi das Cruzes e gostaria de encomendar o livro físico, ele está saindo, acho que é R$27. Eu acho que é esse preço aí que eu mostrei para as pessoas da última vez. Na plataforma, no site, por ser digital, ele é muito mais barato. Então, se alguém quiser encomendar o livro físico, eu tenho alguns ainda que vão chegar. Não é que eu já tenho aqui comigo, mas algumas pessoas tinham encomendado e eu fiz a encomenda. Mas aí tem que falar comigo em particular, mas isso é em Mogi, quem vai vir buscar aqui na paróquia São Pedro, que nesse momento de fica em casa a gente não vai se comprometer a levar muito longe, né? Agora, quem quer pela internet consegue, pelo site, ele sai muito mais barato ainda. Deixa eu colocar aqui. Eu estou colocando o link no comentário, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois lá, né? Bom, aqui a gente falou então da pastoral da pessoa idosa. Pastoral da pessoa idosa. Isso aí, o pessoal está colocando o resumo, os itens, muito bom. E veja, mesmo a gente não sendo líder, a gente tem um idoso na casa da gente, fica atento a essas coisas, né? Dá uma olhadinha, a gente não é bisbilhoteiro, a gente não vai invadir a privacidade das pessoas. Lembram da primeira aula do nosso curso, a gente falou do respeito, né? A essas coisas, a esses valores, como que tudo isso é importante. Agora a gente vai entrar no outro tema, que tem a ver com o idoso, mas não é especificamente essa pastoral. Porque essa pastoral tem a sua identidade, tem a sua metodologia. Mas e as outras coisas? Então, aqui a gente já vai pensar o quê? Como é que a gente tem sensibilidade, como é que a gente cuida em tudo aquilo que é a vida da igreja dos nossos idosos. Então, agora é o acompanhamento pastoral de todos os idosos que a gente tem na comunidade. Então, a gente deveria começar agora, alguns falando quantos idosos tem para cuidar, maravilha, né? E esse período agora de ficar em casa, uns não querem ficar em casa, né? Aí a gente vive um conflito grande, que tem hora que amarrar não pode, né? Mas às vezes dá vontade de amarrar, porque a gente fica preocupado, né? Porque a coisa tá tão séria e às vezes a gente não vai dizer para a pessoa idosa o quão sério isso está, porque, né, não adianta levar notícia ruim para a pessoa, mas a gente tem que ficar ali, meio que se equilibrando no meio da situação para tentar. Wanda Medina, se você é daqui de Mogi, daqui uns dias eu já tenho ele, tá? Pode me chamar no particular, que aí eu te mando alguma mensagem e a gente vai combinando, tá bom, gente? Isso, o Eufrásio está comentando, né? Maravilha. Eufrásio, se você perdeu as palestras anteriores, não é palestra, que é um diálogo, a gente está muito entre irmãos, né, fazendo esse momento. No YouTube, eu tenho um canal chamado Parábola Explicada, se alguém aí conseguir colocar algumas das aulas que estão lá, coloca no link aí, o pessoal consegue depois dar uma olhadinha também. Então, todas as aulas já estão no YouTube. Tá certo? Então tem lá o curso inteiro, da primeira aula até essa, depois eu vou colocar já no YouTube. E a da semana que vem, que é a última, que é o encerramento do nosso curso. E vocês estão merecendo um certificado. Eu vou ver se eu consigo preparar um certificado essa semana, um certificado digital. Eu coloco lá o meu nome, né? Mando de um jeito para vocês, eu sei que dá para fazer um link. E aí você preenche o seu nome. E aí você imprime e tá lá um certificado de lembrança desse percurso. Como foi bom a gente saber que num período tão feio, com tantas dificuldades, a gente se reuniu para pensar também em soluções sobre a pessoa idosa. Bom, de qualquer maneira, então aqui é o momento, mais do que eu falar, eu gostaria de provocar vocês.
Então, pensa na pastoral que você atua, ou se você não atua numa pastoral, pensa nas atividades que você faz na igreja e se pergunta: como que o idoso ele é acompanhado, como que o idoso é valorizado, como que o idoso é respeitado na sua história, no seu jeito, no seu entendimento, né? O horizonte de vida da pessoa, tudo isso daí. Ah, ótimo, Wanda, é que eu não estou reconhecendo pelas fotos, é que eu tá longe, e aí eu tento olhar, mas eu tô sem óculos, porque quando eu ponho óculos, a luz fica feia, assim, brilhando assim, né? Então fica estranho. Então eu enxergo, mas não enxergo muito, tá? Então, assim, é muito interessante a gente olhar isso, porque a gente precisa, dentro das nossas atividades, desenvolver uma sensibilidade do cuidado pelas pessoas mais velhas. Então, se a gente não cuidar deles, a gente não está cuidando da gente. Lembra desse cuidado aí que a gente precisa ter. Então, pensem nisso, né? Dessa semana para a próxima, vão dando uma olhadinha, né? Como é que as pessoas idosas elas se sentem na nossa comunidade, como é que elas se sentem no trabalho que a gente realiza, qual é o espaço que elas têm, quais são as atividades que a gente promove pelos idosos, tudo isso daí a gente tem que pensar, né? O ano passado, eu acho que foi o ano passado, ou 2000, bom, eu já nem sei em que ano que eu tô, 2020, né? E a gente fez é que passa tudo tão rápido, e a gente fez o encontro entre a catequese e a pastoral familiar com os avós das crianças e dos jovens que estão na catequese aqui na paróquia. E foi um encontro curto, foi um encontro com pouco tempo que a gente pôde preparar, mas foi muito rico, muito bonito para quem participou. Se alguém aqui lembra de ter participado, lembra de ter trazido o seu pai, sua mãe, alguém idoso da família, pode deixar aí nos comentários como um testemunho. Foi uma experiência muito bonita, muito válida. Então tentem olhar agora nesse momento, com todo esse cenário que a gente aprendeu, que a gente discutiu, com as lições de casa que vocês fizeram. E agora eu esqueci qual que era a lição de casa para hoje. Eu tinha deixado uma lição de casa? Pois é, agora eu fiquei na dúvida aqui. Será que vocês me enrolaram dessa vez? Não tinha lição de casa? Bom, se tinha, vocês estão devendo. Então depois dá um jeito aí de deixar nos comentários também. Mas eu acho que eu acabei não passando, né? A lição de casa. Para a semana que vem vai ter uma lição de casa sim, né? O que eu gostaria? Semana que vem, a gente vai falar sobre as idades da vida. Vocês lembram que eu li para vocês, né? Aquela frase de Cícero, que quem se entrega à filosofia, quem se entrega à reflexão da filosofia, e a gente falava da palavra de Deus, ao longo de toda a sua vida, em todas as fases, vai encontrar felicidade. Então, eu queria que vocês pensassem, olha, maravilha aí o Cleiton Soares, seminarista lá de Quixadá, falando que participou, que bom, viu, Cleiton? Então eu queria que vocês fizessem assim, no caderninho de vocês. Vocês não vão precisar contar para todo mundo. Podem, se quiser, em algum momento, falar para mim em particular, se achar que é importante. Eu queria que vocês fizessem algumas etapas da vida. Por exemplo, quando você era criança, o que você mais queria e o que você mais tinha medo? Tá certo? Quando você era adolescente, o que você mais queria, o que você mais tinha medo? Já na idade de jovem, não é adolescente, é jovem, né? O que você mais queria, o que você mais tinha medo? Então, vai olhar os maiores desejos e os maiores medos, tá certo? Cada uma dessas etapas. Então, pensa: infância, adolescência, juventude, maturidade, e aqueles que estão na fase como idoso, que já passaram, né, dos 65, 70 anos, você também, se quiser, pensa sobre isso e comenta. Por que é importante a gente olhar isso? Em todas as etapas da vida, a gente tem as nossas forças e as nossas fraquezas. E
aonde estiver a força mais de um lado, vai ter também uma fraqueza que compensa do outro. Então, não tem nenhuma etapa da vida em que você é invencível e que na outra você é derrotado. Não existe isso. A gente já viu numa aula anterior que todo mundo está perto da sua fragilidade. Você não vai dizer que o jovem tem menos risco de vulnerabilidade do que uma pessoa idosa. A gente já passou. Se você não está lembrado disso, olha lá no YouTube nas aulas anteriores, tá certo? Então, olhe as etapas da sua vida, pensa nos seus maiores medos e nos seus maiores desejos. Falando em desejo, antes que alguém fique na vontade, eu nem vou atualizar aqui para não assustar ninguém, mas já chegaram bastante inscrições para o curso sobre os Salmos. É um curso gratuito, online, mas ele é exclusivo. Ele só vai ter vaga para 50 pessoas, porque a gente vai fazer o curso dentro de uma plataforma. Ele não vai ser no Facebook, tá certo? Se eu conseguir, a gente vai colocar até as aulas depois no YouTube, mas não vai ser no Facebook. É um curso sobre os Salmos. A gente vai aprender a identificar os Salmos, o que os Salmos eles ensinam pra gente, como é que o salmista reza, como é que o salmista enfrenta os problemas dele, o que o salmista confessa. Tem tanta coisa bonita. Você já viu quando você começa a rezar e fica meio irritado demais e falta desejar coisa ruim para alguém em plena oração e depois você fica com vergonha? Você vai ver que teve salmista que fez isso. Agora, tem alguma coisa ali para a gente aprender com ele muito especial. Tem momento, por exemplo, tem salmos que fazem você perceber a sabedoria que está presente no mundo. E o salmista, com a vida dele, ele vai descobrindo essa sabedoria. Então, é um curso em 6 encontros, como eu já repeti, gratuito, online, mas é com vagas limitadas. E eu vou colocar aqui novamente o link para você se inscrever, mas eu lamento, a gente já está pertinho de acabar. Se alguém conseguir colocar, porque agora o meu travou aqui tudo, e vocês vão ficar angustiados, mas é só procurar lá no meu site, www.padrecleitonsilva.com.br. Tá certo? Lembrando, o nosso curso vai até a semana que vem. Então a semana que vem é o último encontro desse curso, Envelhecimento e Sociedade, Desafios Éticos, Oportunidades Pastorais. Vai encerrar a semana que vem. Mas já na outra semana, aí é o curso sobre os Salmos. E se você não se inscreveu, você vai ficar de fora, porque ele não vai ser aqui no Facebook. Vai ser dentro de uma sala de aula virtual para aqueles que se inscreverem. Então, toma cuidado para você não ficar de fora. Você está tendo aí a sua chance, então não joga fora. E eu não consegui colocar o link, você vai ter que procurar. Se eu conseguir agora colocar, eu já mando para vocês. E se inscrevam. Vocês vão ver que quando se inscreve lá, tem um espaço de você dizer o que você espera do curso, o que você desejaria que acontecesse no curso, para que a gente possa organizar ele e atender realmente. Gostaria que vocês fossem preparando também a avaliação de vocês sobre o curso. O que vocês acharam do curso, quais são os temas que vocês acharam mais legal, para vocês colocarem como uma forma de avaliação de vocês, né? Olha, eu gostaria de destacar que no curso eu aprendi isso e aquilo, foi bom, né? Falhou nisso e naquilo, tudo isso daí faz parte, tá certo? Agora eu vou conseguir colocar o link, se você não se inscreveu ainda, então talvez dê tempo de você se inscrever, se as vagas não acabaram, né? Isso aí, olha lá, o pessoal tá correndo para conseguir fazer. Isso, gente, olha, deixa eu assim dizer, né? Eu só cuido daquilo que está no meu território, então não quero entrar em questões. Tudo a gente tem que ir indo atrás, dentro da comunidade, para poder a gente olhar, tá certo, gente? Então, vamos aí, quem quiser se inscrever, se inscreva, dá uma olhadinha para você participar desse curso sobre os Salmos. Por que ele vai ser numa plataforma fechada, numa sala de aula fechada? Porque aí a gente vai ter mais condições de conversar melhor, a gente vai saber quem se inscreveu realmente vai acompanhar os 6 encontros. E além de tudo, nessa plataforma, a gente consegue deixar material para as pessoas lerem, fica muito mais fácil. O Facebook é maravilhoso porque a gente abraça muita gente, mas ao mesmo tempo ele não ajuda a gente a concentrar melhor na nossa formação. Lembrando que todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã, não é aqui nessa página, Padre Cleiton Silva,
Vocês têm que ir na página da paróquia, é igual a escola, né? Escola não tem endereço? Então, os encontros também tem seu endereço. Não fica achando ruim com isso, não. Eu estou fazendo catequese para a nossa paróquia São Pedro Apóstolo, as nossas comunidades, mas para todo mundo que quiser participar. E nesse sábado, às 10 horas da manhã, qual vai ser o assunto que a gente vai conversar? A gente vai falar sobre os sacramentos. Você que tem sua dúvida sobre os sacramentos, você que deseja compreender um pouco melhor, participa com a gente. Participa. 10 horas da manhã não é um sacrifício nenhum alguém fazer, né? É claro que quando acabar a quarentena a gente vai pensar numa outra coisa. E olha, não se assustem, mas daqui a um tempo, talvez até antes do final do ano, se Deus permitir, eu quero fazer um curso nessa sala de aula aí, que a gente está falando, que vai começar às 5 horas da manhã. Porque eu acordo cedo, gosto de fazer as coisas cedo, e a gente vai fazer um curso que vai começar às 5 horas da manhã. E eu tenho certeza que com o tema que vai ser esse curso, vai ter gente que vai fazer o sacrifício da gente começar a aula às 5 da manhã. Das 5 às 6, depois você termina, toma um café. Pode ter certeza disso. Tá bom, gente? Rezem por mim, rezem pelos padres, pede a Deus pelas nossas comunidades, vamos aí nos reunir para a gente pensar em soluções diante dos problemas, não vamos ficar pesando a vida das outras pessoas. O fato de às vezes alguém não reclamar não significa que a vida dela esteja tudo mil maravilha, não é verdade? Então vamos aí nos apoiar com essa mesma inspiração da pastoral da pessoa idosa, da pastoral da criança, a gente enfrentar os desafios aí que tem nesse mundo, tá certo? Vamos rezar para a gente concluir esse encontro. Semana que vem, vocês têm lição de casa e a gente vai ter um encontro maravilhoso, que é o fechamento do nosso curso Envelhecimento e Sociedade, Desafios Éticos, Oportunidades Pastorais, e não percam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que amanhã é dia 22 de maio e nós teremos às 19h30 a missa de Santa Rita. Então, às 19h30 pela internet, né? Cada um fica na sua casa, a missa é pela internet. Então aí podem participar, tá certo? Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente está dentro do tempo, graças a Deus. Um abraço.